Caire, meus queridos! Eu espero que vocês estejam bem e animados para a gente começar esse terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre, vamos fazer de uma maneira diferente. Eu apresento para vocês um tópico ou tema bem breve do livro do terceiro bimestre e esse tema vai ser desenvolvido um pouco mais na aula online daquela semana. Assim a gente pode fixar mais os conteúdos e explorar um pouquinho mais as reflexões ali do livro. No primeiro bimestre, a gente refletiu sobre o tema do viver bem, que é um tema que perpassa toda a história humana, de certa maneira, sob a rúbrica do conceito de bem, que o ser humano sempre buscou. É nesse sentido que no segundo bimestre, toda a discussão se concentrou na ideia de viver em busca do bem, pensando quais são esses norteadores, quais são esses guias que a gente poderia atribuir à ideia do bem. Em continuidade com isso, no terceiro bimestre, o tema central que a gente vai discutir é sobre viver com sustentabilidade, no sentido de pensar como esse bem deve ter a ver com uma espécie de harmonia com aquilo que a gente chama de natureza, e não só o bem no sentido humano, para a espécie humana. Então, como vocês podem perceber, no início do livro temos ali uma imagem que é uma espécie de pegada criada a partir de folhas. Essa ideia da pegada é interessante porque todos os seres que caminham, eles acabam deixando rastros ou pegadas. E o convite que o livro faz nessa reflexão sobre a sustentabilidade é exatamente pensar qual é a pegada que nós, seres humanos, nesse momento, vamos deixar como rastro para as próximas gerações. Como vocês podem perceber, o tema está muito conectado com a ideia da busca do bem, pensando que esse bem não é puramente um bem no sentido humano, mas busca um equilíbrio e uma harmonia com aquilo que a gente chama de natureza. É aí que nesse primeiro momento vai aparecer uma reflexão sobre a tecnologia. Por exemplo, quando eu falo tecnologia, que imagens vêm à sua cabeça? Por exemplo, eu poderia falar que o papel é uma tecnologia? O grafite, o lápis é uma tecnologia? É exatamente essa reflexão que as primeiras páginas do livro vão apresentar para vocês, para tentar, de certa maneira, fazer a gente identificar o que seria essa tal tecnologia. A principal reflexão ali vai ser tentar compreender se existe diferença entre técnica e tecnologia. Eu peço que vocês leiam com atenção o texto Tecnologia, Quem Vive Sem Ela, da página 4. Leiam com bastante atenção para que vocês consigam fazer os exercícios propostos nas páginas seguintes. Uma maneira simples para a gente tentar entender a diferença entre técnica e tecnologia seria entender técnica como uma espécie de arte, um procedimento que permite o ser humano manipular artefatos, etc. Já a tecnologia seria uma espécie de aplicação, o estudo e aplicação desses métodos e procedimentos utilizados, por exemplo, na indústria. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma tecnologia do audiovisual, uma tecnologia da música, tudo que envolve, de certa maneira, a indústria. Então, o estudo e a aplicação desses processos e desses métodos tem a ver com a tecnologia, enquanto que uma espécie de conjunto de processos e uma espécie de arte ou ciência que o ser humano desenvolve para desenvolver uma determinada tarefa prática seria a técnica. Então, em linhas gerais, a técnica é essa espécie de arte, essa ciência de fazer as coisas, e a tecnologia seria uma aplicação ou um estudo dos processos que têm a ver com a técnica, mas estão ligados a, basicamente, a indústria. Nesse sentido, eu gostaria de propor uma tarefa provocativa para vocês, que consiste em tentar utilizar, ao menos por um dia, o mínimo de artefato tecnológico que você puder. Por exemplo, não usar por um dia um aparelho celular, não usar por um dia a televisão, não usar por um dia algum aparelho digital. Assim, na nossa aula online, eu vou ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer sobre como foi essa experiência de evitar ou usar o mínimo possível um artefato tecnológico e a gente aprofunda um pouco mais essa reflexão sobre viver com sustentabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.